Bem, galera, na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo operações entre conjuntos. Antes de mais nada, é bom relembrarmos quais são as operações envolvendo conjuntos. A primeira delas é a união entre conjuntos, que nada mais é que você pegar os elementos do conjunto A, elementos do conjunto B, e unir eles em um único conjunto. Como vocês podem ver no exemplo a seguir, temos o conjunto A formado pelos números 1 e 2, o conjunto B formado pelos números 3 e 4, e nós temos a união entre A e B, representado pela letra U. Então, vamos unir os dois conjuntos. Então, o conjunto formado aí pela união entre A e B vai ser 1, 2, 3 e 4. A próxima operação que nós vamos ver é a interseção, representada por esse U de cabeça para baixo. A interseção nada mais é do que os elementos comuns em A e B, ou seja, os elementos que aparecem tanto em A como em B ao mesmo tempo. Como no exemplo a seguir, temos aí o conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 3, o conjunto B, formado pelos números 2, 3, 4 e 5, e nós queremos a interseção entre A e B. Então, o conjunto aí formado pela interseção entre A e B vai ser os números 2 e 3, pois o número 2 e 3 aparece tanto no conjunto A como no conjunto B. Por último, mais ou menos importante, vamos ver a diferença entre conjuntos. A diferença nada mais é do que os elementos que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Como vocês podem ver na imagem a seguir. Então, observem que, no exemplo a seguir, temos que o conjunto A é formado pelos números 1, 2 e 3, o conjunto B é formado pelos números 2, 3 e 4, e eu quero saber quem é o A diferença B. Percebam que o conjunto A ele vem primeiro do que o B. Como funciona a diferença? Nós vamos aqui circular o conjunto A e vamos eliminar aqueles elementos que estão presentes no conjunto B. Perceba, do conjunto A, quais elementos estão presentes no conjunto B? O 2 e o 3. Logo, eliminaremos aí o 2 e o 3 do conjunto A, sobrará apenas o número 1. Então, a diferença entre A e B é 1. Lembrando que a diferença entre B e A não vai ser a mesma coisa. Vai ser um resultado diferente. Vamos passar agora para alguns exercícios. Primeiro, sabendo que o conjunto A, o conjunto B e o conjunto B são formados pelos elementos a seguir, quais elementos do conjunto A interseção B, união C? Dica: sempre comece resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses. Então, vamos começar por A interseção B. Percebam, quais elementos estão em A e B ao mesmo tempo? Exatamente, A interseção B, temos aí o número 6. É o único elemento que está presente nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Agora que já sabemos quem é a interseção entre A e B, faremos a união com o conjunto C. Então, unindo o conjunto C à interseção de A e B, teremos 2, 4, 6 e 8. Vamos para a segunda questão. Segunda, dados os conjuntos A, B e C, determine a união B, interseção B união C. Mesmo processo. Comece resolvendo primeiro quem está dentro do parênteses, A união B, 0, 1 e 2, B união C, 0, 1, 2 e 3, e agora faremos a interseção entre esses dois conjuntos. Percebam, quais elementos estão nesses dois conjuntos que nós formamos ao mesmo tempo? O 0, 1 e 2. Aconselho que vocês pausem o vídeo, tentem fazer as questões e a seguir acompanhem a resolução. Vamos para a nossa terceira questão. Temos o conjunto A, B, C e D, e eu quero determinar a diferença entre A e B, interseção, a união entre D e C. Começamos aí pela diferença entre A e B. Temos que, se você observar o conjunto A,
você vai ter os números 0, 1, 2, 3 e 6. E no conjunto B, 1 e 2. Então, se você eliminar do conjunto A os números 1 e 2, quem sobra? 0, 3 e 6. Fazendo agora a união entre D e C. Basta você unir os dois conjuntos. Então, a união entre D e C vai ser 2, 3, 4 e 5. Por último, vamos fazer a interseção entre esses dois conjuntos. Então, temos que a interseção entre a diferença de A e B e a união de D e C vai ser número 3. Então, vamos para a nossa quarta questão. Na quarta questão, temos os conjuntos A e B, e eu quero determinar a diferença entre B e A. Mesmo processo. Vamos observar o conjunto B e, literalmente, menos o conjunto A. Então, vamos lá. O número 2 aparece no conjunto A? Não. Continua. O número 3 aparece lá? Não. Continua. O número 4 aparece no conjunto A? Aparece. Então, ele está eliminado. O número 11 também aparece no conjunto A. Está eliminado. Então, quem sobrou? 2, 3 e 13, que vai ser a diferença entre B e A. Como exercício, tentem fazer a diferença entre A e B, só para vocês compararem os dois resultados. Vamos lá, quinta questão. Dados os conjuntos A, B e C, determine o resultado entre A diferença C, interseção B diferença C. Começando primeiro porque está dentro dos parênteses. A diferença C. Então, nós vamos no conjunto A e eliminamos aqueles números que estão no conjunto C, sobrando apenas o 2 e 3. Próximo parênteses. B diferença C, mesmo processo. Você vai no conjunto B e elimina os valores que estão aparecendo no conjunto C, sobrando apenas o número 7. Queremos saber agora qual é a interseção entre esses dois conjuntos. Percebam que não há nenhum elemento em comum entre os dois conjuntos. Logo, o resultado vai ser o conjunto vazio, representado pelo zero cortado. Sexta questão. Considerando que a união entre A e B são todos esses valores, a interseção entre A e B é 4 e 5, e a diferença entre A e B é 1, 2 e 3, determine o conjunto B. Para a resolução dessa questão, eu sugiro que vocês utilizem o diagrama de Venn. Então, a primeira coisa que vamos fazer é o diagrama de Venn do conjunto A e B, ambos se cruzando. A dica é, sempre comecem pela interseção, ou seja, os elementos que estão em A e B ao mesmo tempo, o 4 e o 5. A partir de aí, faça a diferença entre os conjuntos. Então, quais elementos estão somente em A? 1, 2 e 3. Então, a diferença entre A e B, 1, 2 e 3. Para finalizarmos, já que nós sabemos que a união entre A e B são todos esses valores, quais já foram utilizados? 1, 2 e 3 já foi utilizado, está no conjunto A. O 4 e o 5 está em A e B ao mesmo tempo, então sobrou o 6, 7 e 8. Quais elementos, então, estão no conjunto B? Todos os elementos que estão no círculo vermelho, que são 4 e 5, 6, 7 e 8. Vamos para mais uma questão. Sétima, mesmo processo. Sabemos aí que a união entre A e B são todos esses valores. A interseção é 2 e B é 1, 2 e 5. Ora, vamos começar fazendo o diagrama de Venn. Então, primeiro passo, a interseção é o número 2. Como vocês podem ver aqui, foi dado na questão. E o conjunto B é 1, 2 e 5. Ora, se o número 2 está em A e B ao mesmo tempo, quem está somente em B? 1 e 5. Perceba que o círculo vermelho, 1, 2 e 5. Para finalizarmos, já que nós sabemos que 1, 2 e 5
já foi utilizado no conjunto B, quem é o conjunto A? Exatamente, 0, 2, 3 e 4. Todo mundo que está dentro do círculo azul. Continuando aí para a questão 8. Dado que a diferença entre A e B é 4, 6 e 8, a diferença entre B e A é 2 e a união são todos esses valores, eu quero determinar a interseção entre A e B. Primeiro processo, fazer o diagrama de Venn. Segundo processo, a diferença entre A e B é 4, 6 e 8. Então, quem está somente no conjunto A? 4, 6 e 8. Quem está somente no conjunto B? O número 2. Ora, perceba, o número 2, 4, 6 e 8 já foram utilizados. Quem sobrou? 1 e 3. Então, a interseção entre A e B é 1 e 3. Continuando para a questão 9. Dada a figura a seguir, determine a interseção entre A, B e C. Então, quais elementos estão dentro dos 3 círculos ao mesmo tempo? Exatamente, o número 4. Quais elementos estão dentro do círculo A e B ao mesmo tempo? O círculo A, círculo B. O 4 e o 5 estão presentes nos dois ao mesmo tempo. E indicar por último quem é o conjunto C, aqueles que estão dentro do círculo verde. Exatamente. 4, 6, 7, 8, 9 e 10 estão dentro do círculo verde. 10º. Dados os conjuntos A, B e C, eu quero determinar a diferença entre A e C e a diferença entre C e B. Percebam, já que primeiro queremos saber a diferença entre A e C, então, primeiramente, vamos lá no conjunto A e riscaremos os elementos que aparecem no conjunto C. O A aparece no conjunto C? Aparece. Risca ele. O B e o C aparecem no conjunto C? Somente o C. Então, quem sobrou? O B. Vamos fazer o mesmo processo para C, diferença B. Vamos circular o conjunto C e riscar os elementos que estão aparecendo no conjunto B. Então, o C e o D foram riscados, pois aparecem no conjunto B, sobrando apenas o A e o E. Por último, faremos a união entre esses dois conjuntos. Então, a união entre essas duas diferenças vai ser A, B e E. Então, começando aqui nossas duas últimas questões. Dado o conjunto A, em que x pertence aos números naturais, dado que o x está entre 1 e 5. Ora, então quem é o conjunto A? Se o x são todos os valores entre 1 e 5, então são os números 2, 3 e 4. A mesma coisa para o conjunto B. O x são todos os valores entre 3 e 8. Quais são os valores que estão entre 3 e 8? 4, 5, 6 e 7. O que a questão quer saber? A interseção entre A e B, ou seja, os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Apenas o número 4. Então, dando continuidade, vamos para a 12ª questão. 12ª. O conjunto C são todos os elementos entre 6 e 8. Perceba que nós temos aqui um menor ou igual, então o 8 está dentro desse conjunto. Então, todos os elementos entre 6 e 8, incluindo o 8, são o 7 e 8. E o conjunto D são todos os elementos entre 2 e 9, incluindo o número 2. Então, o conjunto D é 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu quero saber a diferença entre D e C. Ora, vamos ver aqui o conjunto D e riscaremos os elementos que aparecem no conjunto C, que são 7 e 8. Quem sobrou? 2, 3, 4, 5, 6. Então, galera, é isso daí. Até a próxima aula.
Valeu, falou, fui!